Fala assim, meu querido irmão, é muito bom ver você aqui. Se prepara, porque Deus tem uma palavra no seu coração. Não durma, porque senão eu vou te cutucar. Em nome de Jesus. Pode cutucar forte, irmão. Dá um cutucão nele assim. Torcicó. Amém, querido? Amém. Louva a Deus pela sua vida. Nós iremos compartilhar uma palavra e eu acredito que o Senhor vai falar nos nossos corações, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Não é sobre ninguém, é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E a sua palavra poderosa. Abra sua Bíblia aí. Em Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. Quero falar com você hoje sobre vivendo a nossa identidade apesar ou independente do nosso ambiente, ok? Quero construir com você um raciocínio bíblico e umas verdades bíblicas que o Senhor vai estabelecer no nosso coração e que você pratique isso em nome de Jesus. Amém? Não fique acanhado nem com vergonha de dar glória a Deus, tá? Amém. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 12, na versão NVI. Não, a minha não está na NVI não, está na ARA. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, vai fazer o quê? Viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16, o próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o verso 17 ele diz assim, e se somos filhos, também somos o quê? De Deus, e cordeiros com quem? Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos. Aleluia. Feche seus olhos, do jeito que você está aí meio sentado, vamos fazer uma oração. Pai, que o Senhor possa, Pai amado, ministrar aos nossos corações aquilo, Pai amado, que o Senhor preparou para o teu povo aqui hoje. Existe um maná, existe uma mesa posta, Pai amado, onde a tua palavra é o alimento, e que ela possa nos suprir de acordo com as nossas necessidades, aquilo que precisamos. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado do início ao fim. Todos digam amém. Querido, esse texto que nós acabamos de ler, do verso 12 ao 17, Paulo nos apresenta uma nossa identidade e os privilégios que recebemos como filhos de Deus. E ele começa nos lembrando aqui que nós não somos devedores à carne para não vivermos segundo os padrões da carne. Romanos 8:12, no verso 12 diz isso. Em vez disso, ele nos fala de nós termos uma nova obrigação, ou uma nova disposição, que é a vida pelo Espírito. Se vivermos segundo a carne, ele está dizendo que nós morreremos. Mas se vivermos pelo Espírito e mortificarmos as obras do nosso corpo, as obras da nossa carne, as vontades da nossa carne, ele disse que nós viveremos. Paulo enfatiza aqui que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso nos coloca em uma posição, até anotei aqui, de intimidade e proximidade com o Pai. A vida cristã não é uma vida para se viver com medo ou uma vida que nós vivemos de uma forma escravizada, mas a vida cristã é uma vida de relacionamento, liberdade e livre acesso ao Pai. Repita comigo, a vida cristã é uma vida de relacionamento, é uma vida de liberdade e uma vida de livre acesso ao Pai. Não precisa repetir agora, que só é possível porque eu e você recebemos o Espírito de adoção, o Senhor nos adotou, o Espírito de filiação que nos faz e que nos potencializa a clamar e dizer Abba, Pai. A palavra Abba, né, no contexto judaico, é a mesma coisa de nós falarmos no português, papai, paizinho, pai querido. Então isso mostra o tipo de intimidade e afinidade que nós temos com o nosso Pai. Ele é o nosso Abba,
Pai, Ele é o nosso papai, é o nosso paizinho. E somente a vida cristã que faz marmanjo igual esse aqui chamar a Deus de paizinho. E a verdade é essa, Ele é o seu pai, Ele é o meu pai, Ele é o seu pai. Amém até aqui? Amém. Então esse termo é uma expressão carinhosa, íntima e familiar que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Então, ele continua dizendo que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Não tem nenhuma cópia autenticada, não tem nada que descreve e fala que você é, mas tem um Espírito Santo de Deus dentro de você que testifica com você e diz que você é filho de Deus. Essa é a garantia que nós temos, essa é uma certeza que nós precisamos evidenciar no nosso coração. E esse testemunho interno, ele nos dá uma segurança, porque ele nos firma sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Então, qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Que nós somos filhos de Deus. Quem entende isso em nome de Jesus? Amém. Nós não somos só apenas filhos, como lemos no texto, nós também somos herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que nós compartilhamos não apenas uma herança de bênção e abundância nessa terra, como nós também somos co-herdeiros numa herança celestial, mas também nos mostra uma responsabilidade. Assim como nós temos uma herança celestial sobre as bênçãos e tudo aquilo que Deus nos providenciou no meio da cruz, Paulo também fala que nós temos responsabilidade no sofrimento com Cristo. Paulo deixa claro que para sermos glorificados com Cristo, nós também devemos compartilhar dos seus sofrimentos. Isso não é um fardo, e não precisa ser visto como um fardo ou como um peso, tem que ser encarado como um privilégio. Jesus te chamou para que você pudesse sofrer pelo Evangelho. Amém por isso? Amém. Como discípulo amado, você vai poder desfrutar desse privilégio de levar a marca de um discípulo de Cristo. Amém? E isso transforma a nossa perspectiva da vida diária. O brilho está me deixando cego aqui. Em nome de Jesus, amém. Então nós somos chamados a viver de uma consciência de responsabilidade com a nossa identidade, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, guiados na nossa intimidade com o Pai Celestial, e nós precisamos ter segurança nessa verdade, e nós temos que ter entendimento de um propósito, de uma esperança no Senhor. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Agora, tudo que eu falei, para que nós possamos resumir e a gente começar a trabalhar o nosso entendimento, é que essa verdade espiritual sobre a nossa identidade em Cristo Jesus é fundamental e muda completamente a forma e a maneira de viver a nossa vida cristã. Por quê? Porque aqui está um ponto fundamental na nossa vida. Porque isso muitas vezes tem sido um empecilho na vida de muitas pessoas e na vida da igreja, que é um rompimento das pessoas não entenderem sobre a sua real identidade. Porque existem pessoas que são filhos de Deus, mas vivem como se não fosse. Semana passada o Leonardo ministrou aqui sobre nós não somos daqui. E ele nos deu uma noção sobre a nossa vida e a nossa futura casa celestial. E ele falou com veemência aqui que a nossa pátria não é aqui, não é verdade? E ele deu até uma alegoria sobre a nossa cidadania, que é uma cidadania do céu. E eu quero pegar o gancho da ministração dele da semana passada, para que nós possamos entender que a nossa vida nessa terra, ou aqui hoje, é uma preparação para a eternidade, para o futuro. E como filhos de Deus, nós carregamos uma identidade. E essa identidade precisa ser coerente com as nossas ações e com as nossas atitudes. E nós precisamos entender as verdades implícitas na palavra de Deus e como eu e você, como filhos de Deus, precisamos nos portar diante das adversidades que nos enfrentam todos os dias. Quem entende isso, diga um glória a Deus aí. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com você, e a ênfase aqui que eu quero trabalhar, está no verso 15, quando Paulo diz: pois não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A Bíblia diz que eu e você, nós não recebemos um espírito de escravidão, nem esse estilo de ser escravizado. Porque o fato sobre o escravo é que ele tem um espírito e uma mente abatida. Ele tem uma mente extremamente limitada e quando a pessoa tem uma mente extremamente limitada, ela é treinada ou pelo menos formada para acreditar em qualquer coisa. E o que eu vejo nessa consciência do que Paulo está falando, num primeiro momento, é que as verdades bíblicas nos abrem a mente para viver as promessas de Deus. E tem gente que se conforma em viver aquilo que o diabo tem lançado. Então o Senhor nos fez para viver em liberdade. Satanás quer nos fazer estar
aprisionados. E o Senhor não quer que eu e você voltemos a essa condição. Quem entende em nome de Jesus? Então, um escravo pertence a alguém que domina sobre ele. Então, ele vive uma vida que é baseada no medo e nas suas limitações. As suas decisões são condicionadas à sua mentalidade e àquilo que ele vive no seu ambiente. O ambiente que ele vive determina a sua identidade, porque ele vive num ambiente de escravidão. Satanás, ele usa sofismas e mentiras para aprisionar os filhos de Deus a voltar a uma velha vida de escravidão. Mas o Senhor não tem isso para mim e para você. O Senhor quer que eu e você rompamos com o limite daquilo que tenta deturbar a nossa identidade. Quem entende em nome de Jesus? Amém. Estou um pouco rápido porque eu tenho muita coisa para falar com você aqui hoje. Mas a Bíblia fala, o Léo até falou sobre isso aqui hoje, lá em Colossenses 1,13, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos trocou de ambiente. Nós vivíamos num ambiente de escravidão e por causa da sua maravilhosa cruz e a sua maravilhosa graça, através daquilo que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos tira de um estado de escravidão e nos leva para viver uma vida de paz, de abundância e de alegria. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então o Senhor nos troca de ambiente. Antes nós éramos escravos e o ambiente definia como nós nos comportávamos. Sim ou não? Sim. Mas agora nós estamos num outro ambiente espiritual, que é superior, é poderoso, é pleno e deve definir a nossa identidade de filhos e como eu e você vamos comportar no nosso dia a dia. Porque o cristianismo não é a respeito do que eu sou aqui na igreja. O cristianismo é como eu me comporto lá fora. E a minha identidade é primordial, é saber quem eu sou em Cristo Jesus, vai me fazer comportar ou agir da maneira que agrada o coração de Deus. Cutuca o seu irmão e fala aí, você ouviu isso aí? Então fica atento em nome de Jesus. Então eu quero falar com você algumas coisas. Primeira coisa, os nossos ambientes não devem definir a nossa identidade. Repita comigo, o meu ambiente não pode, não deve definir a minha identidade. Eu falo para você repetir muito, porque às vezes o sono vem. Então, é uma forma de eu despertar você, tá bom? Existe um demônio que fica na nossa testa que chama balanga pezinha. Ele fica balangando assim, ó. Quem é de Goianésia sabe, o Hiker sabe dessa história. Ele sabe dessa história. Então, guarda só para vocês que é piada interna. Amém? Só quem é de Goianésia aí. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que o ambiente não pode definir a nossa identidade. Deus estabeleceu quem você é, mas o ambiente vai deturbar aquilo que Deus disse ao seu respeito. E nós precisamos entender que o nosso posicionamento tem que ser firmado. Por exemplo, Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa. O que o Senhor está nos falando, querido? Não entre na forma deste mundo caído. Esse mundo já está perdido. O que você precisa entender é que a sua identidade é superior àquilo que esse mundo está vivendo. E nós não podemos nos conformar com essa realidade mundana, porque, lembra, o Leonardo falou semana passada, eu quero reiterar hoje, eu e você, nós não somos daqui. Nós temos uma pátria celestial, e como nós vivemos aqui, é a preparação, a definição para onde nós viveremos a nossa eternidade. Então, Filipenses 3:20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos renovar a nossa mente e deixar que o agir de Deus trabalhe em nós e nós possamos ter clareza da nossa identidade em Cristo Jesus. Então, repita assim comigo, eu sou filho amado de um Deus poderoso, que me ama, que me guarda e que vela pela minha vida. Amém, querido? Você pode descansar que Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Então, outra parte que eu quero falar com você é que eu e você precisamos, que é o cerne da nossa mensagem hoje, de viver a nossa identidade independente do ambiente. Independente de onde nós estivermos, de como está a nossa situação, nós precisamos viver um posicionamento cristão. E eu quero usar a história de José para parafrasear tudo aquilo que eu quero dizer e para nós
entendermos um contexto de como o nosso posicionamento não pode mudar mediante as circunstâncias que nos rodeiam. Amém por isso? Então eu quero que você entenda sobre isso. Eu não vou ler o texto todo da história de José porque é comprido, mas a partir do capítulo 37, você vai ver lá em Gênesis o Senhor já falando, né, na narrativa cristã sobre o sonho que ele teve. E ele teve um sonho dos seus feixes, né, do seu feixe ficava em pé e os outros feixes dos seus irmãos faziam o quê? Se curvavam. Depois ele teve um sonho sobre o sol e sobre a lua, as estrelas se rendiam. Então era um prelúdio, era uma anunciação de algo que aconteceria no futuro, a respeito do propósito de vida de José. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, não adianta nós contarmos os nossos sonhos para quem não participou daquilo que Deus colocou no seu coração. As pessoas não vão entender, vão achar que é presunção do seu coração. Ah, quem é você? Os irmãos falaram, você acha que a gente vai se curvar a você? Então nós precisamos entender que Deus resguarda o nosso coração e os planos e os projetos dele, não simplesmente para contarmos para qualquer pessoa. E olha que ele contou para quem? Para os irmãos, era a família. Mas isso faz você guardar o seu coração em nome de Jesus. Mas esse não é o ponto que eu quero falar com você. A história vai continuando e vai desabrochando. E chega um certo dia que os irmãos de José vai arrebanhar o rebanho do seu pai em outro lugar. E José manda chamar José. E José fala, eis-me aqui. E ele fala, eu quero que você vá até os seus irmãos e vê se está tudo bem, está tudo ok. A Bíblia fala que ele vai prontamente. Aqui eu abro um parêntese. Todas as vezes que você é filho, honre o seu pai, assim como José honrou o seu pai. Ele chegou e falou assim, vem aqui e vai fazer tal coisa. Ele falou, eis-me aqui e eu vou. Sua mãe manda você desligar uma luz, você vai, não sei o que, bater no pé reclamando. Vai lavar uma louça, vai reclamando. Não desobedeça o seu pai, em nome de Jesus. Amém, pais? Amém. Eu vou ver um amém forte. Amém, filhos? Amém? Hã? Amém fraco, né? Isso não serve somente, irmãos, isso não serve somente para o contexto familiar, mas isso aponta também para a sua liderança. Se o seu líder falou com você, esteja prontamente apto a ouvir e ser direcionado por ele também, em nome de Jesus. Amém? Então ele vai e chega naquele momento, os irmãos dele, pega ele, está com ele sozinho, e aí é a hora, né, da maquinação. Todo irmão já brigou um dia. Quem é filho único talvez não teve essa experiência, né? Mas quem tem irmão sabe que a mesma hora que está brincando, está brigando. Então quem é pai já acostumou, né? Eu não sei se eu sou pai ou se eu sou juiz de conciliação de pais, porque toda hora eu sou chamado para conciliar uma briga. Até o dia que eu falei, vocês se viram, resolvam a vida de vocês. Acho que diminuiu um pouco o meu problema, mas tem hora que aí dá mais pior ainda, eu tenho que vir com a causa interventiva, né? Mas o que acontece? Eles chegam e vem a oportunidade, eles estão sozinhos com José e falam, vamos matar ele. Ele está se achando a última Coca-Cola do deserto, está muito amostradinho, né? O pai deu uma túnica para ele, ele fica rebolando com essa túnica para cima e para baixo, e aí fica falando para lá e para cá que ele é o que ele é isso, que ele é aquilo, nós vamos acabar com ele. E aí Rúben, lá no verso 22, fala assim, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse porque ele tinha a intenção de livrá-lo, ele restituir ao pai, porque ele não queria que matasse. Ele falou, ele é sangue do nosso sangue, não vamos fazer isso com ele. Aí joga ele dentro de um poço, dentro de uma cisterna. E aqui está o primeiro teste. Por que eu quero usar a vida de José? Para que nós possamos entender que o ambiente não pode definir a nossa identidade. Porque os testes que José passou, eu e você, ou vamos passar ou já passamos por eles. E nós precisamos entender a perspectiva bíblica de que o nosso posicionamento tem que ser firme e perseverante até o fim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas o que significa o primeiro teste? Foi jogado no poço, o que significa isso? O primeiro teste, e a gente acha que é simplesmente tudo na Bíblia está ali porque está ali. Não, mas tudo tem um significado e um objetivo. O primeiro teste na vida de José, o poço, significa o teste da amargura e do ressentimento. Por que isso? Porque o teste do poço é quando alguém tenta lhe causar algum dano. E aqui é onde se enfrenta a dor da traição, a dor do descaso de alguém e a dor da maldade. Eu não estou falando de amigos, eu não estou falando de alguém que não conhecia, eu estou falando de alguém que era sangue do seu sangue. Ao ponto de ter a intenção de matar, mas para não matar, jogar dentro de uma cisterna.
E eu não sei como foi a sua vida, não sei como foi a sua infância e como foi a sua criação. Mas assim como os irmãos de José fizeram mal e quiseram causar dano na sua vida, eu posso garantir que muitos de vocês têm histórias, vamos dizer assim, testemunhos de coisas ruins que aconteceram na sua infância. De pessoas que você tinha confiança, de pessoas que talvez eram para te guardar, para cuidar, ser bênção na sua vida, e de alguma forma gerou algum mal, algum dano, alguma coisa que feriu a sua alma e o seu coração. E nós olhamos para esse contexto e eu fico imaginando o que se passou na cabeça de José naquele momento. O que passou no seu coração de ver que os seus irmãos estavam fazendo isso. Mas o fato mais interessante é que as pessoas que nos machucam são aquelas que estão mais próximas de nós. Porque a traição só acontece com alguém que realmente teve acesso ao seu coração, em qualquer nível de relacionamento. Então, quando uma pessoa, você não importa com ela, ela faz alguma coisa com você, não tem efeito algum. Mas quando é uma pessoa que você tem acesso, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você gosta, ou tem acesso ao seu coração, quando ela te faz algo, isso dói muito. E no caso de José, eram seus irmãos. Mas aí, o que acontece? É que quando alguém faz um dano comigo, ou tenta algum mal contra mim, existe duas coisas que começam a entrar no meu coração, que é a amargura e o ressentimento. Isso são dois sentimentos totalmente destrutíveis. Por quê? O ressentimento é guardar mágoa contra alguém, em vez de perdoar e superar a dor, a pessoa que ressente continua sofrendo com sentimentos negativos provocados por outra pessoa. O ressentimento torna a vida amarga e tira a alegria. Quem está entendendo em nome de Jesus? Amém. Tudo isso são situações que acontecem conosco. Se eu perguntasse aqui, quem foi já machucado por alguém, quem sofreu um dano por alguém, alguém tentou e maquiou alguma coisa contra a sua vida, eu acredito que todos vão levantar as mãos. Mas a questão aqui não é o que fizeram comigo ou o que fizeram com você. A questão aqui é que as dores e as marcas da ferida, ela pode até existir, mas o Senhor usa a ferida para te amadurecer e te fazer crescer e avançar. Amém? A ferida no primeiro momento dói, mas depois ela é uma cicatriz que faz você lembrar, eu venci essa dor. Por isso que Jesus, quando ele voltou, ele mostrou os furos, porque ele podia falar, eu venci a cruz. E o Senhor quer nos ensinar que toda a amargura e todo o ressentimento que José enfrentou, nós também podemos enfrentar em algum momento da nossa vida. E nós precisamos aprender a largar o ressentimento, porque o perdão liberta do ressentimento. E a Bíblia diz que Deus perdoa os seus filhos, e todos nós, sem exceção de ninguém aqui, já pecou contra o Senhor. E o Senhor não ficou censurando o que você fez ou deixou de fazer, qualificando o que Ele iria perdoar ou não. Ele simplesmente escolheu nos perdoar. O que eu quero te ensinar? Não importa o que fizeram conosco, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, quando estava na cruz, sendo chicoteado, as pessoas zombando dele, blasfemando, a todo tempo ele estava dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que eu quero te falar? Não importa o que fizeram, o que tentaram fazer contra a sua vida, como um filho de Deus, com a identidade de filho, você tem que ter a mesma atitude de perdão. Por que, Juliano, você está falando isso? Porque se você não perdoar, o ressentimento vai te prender. Que a pessoa ofendida, ela fica presa, quem ofendeu por anos. Por anos. Passou-se anos. Quando você lembra daquele episódio, a mesma raiva do dia suscita na sua alma e no seu coração. E aí nós nos tornamos refém daquilo que nós pensamos e daquele sentimento que foi enclausurado no nosso coração. Mas o Senhor quer nos libertar de todo ressentimento e amargura hoje, em nome de Jesus. Então o Senhor quer te ensinar a largar o ressentimento e parar de sofrer, abandonar o desejo de retribuição do mal. Por quê? Porque para se livrar do ressentimento, eu e você vamos precisar reconhecer que existe uma mágoa. E reconhecer a mágoa é você identificar que aquilo te faz mal de alguma forma. Só que existem duas pessoas, as que fingem que não acontece e aquelas que se fecham para que não tenha nem conversa para que seja mudado. As que fingem que não acontece, sofrem com aquilo calado, fingindo que nada está acontecendo. E as que fecham o coração, não abrem o coração para que aquilo seja resolvido. Então, nós precisamos pensar naquilo que aconteceu, ver o motivo que aquilo está afetando a nossa vida, e depois você vai identificar tudo aquilo e você vai tomar a decisão, que o perdão não é um sentimento, é uma... O Senhor te manda perdoar, não te manda sentir. Eu vi uma pessoa uma vez, quando eu sentir eu vou lá perdoar, então você não vai sentir nunca. Não vai sentir nunca.
Porque nós precisamos entender que o perdão é abandonar o desejo de vingança. Porque quando nós temos um desejo de vingança, nós não liberamos o perdão. E nós precisamos, e nós não podemos ser reféns sobre isso. E por fim, nós temos que entregar essa situação nas mãos do Senhor. Eu vou contar um testemunho pessoal que eu vi de uma pessoa e eu repliquei e resolveu na minha vida. Eu lembro uma vez que uma pessoa estava pregando, eu não me lembro, era uma mulher muito usada por Deus na minha igreja, e ela estava falando que um dia ela estava muito aflita e chateada e contrariada com algumas pessoas que haviam feito algum mal com ela. E ela começou a orar: Senhor, eu odeio essa pessoa. Ela foi sincera. Eu odeio essa pessoa. Eu, por mim, se eu tivesse a oportunidade, eu matava ela, porque eu odeio isso, eu odeio isso, eu odeio isso, eu não suporto isso. Quando ela respira assim, eu tenho empatia dessa pessoa. Ela foi falando, ela foi falando, ela foi falando, ela foi falando. Mas eu estou aqui, porque eu acredito que só o Senhor pode tirar isso do meu coração. E aí ela abriu o coração para o Senhor, dizendo ela que no final ela saiu totalmente aliviada, e tudo aquilo que ela carregava ela não tinha mais. E eu falei: conversa. Não é verdade, não. Até o dia que eu estava numa situação parecida, e eu falei, e eu me veio à memória, só pode ter sido o Espírito Santo. Ele falou: faz essa oração. Eu lembro que na minha igreja tinha um cenáculo de oração embaixo, né, a gente chamava de sala de intercessão. Isso é bem raizão mesmo da Assembleia de Deus. E as irmãs do coque ficavam lá. Eu lembro que tinha um horário que elas não estavam, eu entrei lá, era como se fosse o quarto, cada um ia para lá orar. E aí eu entrei lá e eu comecei. Passou alguns minutos, eu estava urrando lá dentro. Urrando e chorando. E eu falo: Senhor, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Se eu pudesse, eu chutava a cara dela. Se eu pudesse, E eu fui abrindo meu coração na minha humildade, era adolescente. E eu fui falando, querido. No final, todo o ressentimento que estava no meu coração, o Senhor foi tirando com a mão. Porque nós precisamos entender que, por ser humano, nós sentimos. Mas por ser filho de Deus, nós liberamos. Amém? Então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque quando você não permite que o seu ambiente determine a sua identidade vai determinar seu ambiente. Eu vou repetir. Se você deixa com que essas coisas dominem você, você vai ser dominado pelo seu sentimento, pelo seu rancor, pela sua amargura. Logo, você vai ficar preso emocionalmente nesse problema por anos. E eu vou te falar, a pior coisa do ressentimento, pastora Lívia, é que se alguém fez algo comigo hoje e eu não aprendi a lidar com o ressentimento, vai repetir várias vezes esse processo. Até que eu aprenda a entender que o meu coração precisa ser livre para servir ao Senhor. E quando eu tenho amargura e ressentimento, eu fico preso ao sentimento. E nem para servir o Senhor direito eu sirvo. Quem entende isso em nome de Jesus? Mas, como filho de Deus, somente quem é filho e quem tem identidade de filho consegue perdoar. É por isso que nós precisamos entender. Nada de ressentimento, nada de amargura tem que preencher e habitar no nosso coração. Ele pode até passar, mas você corre para o Senhor e alcança graça e misericórdia. Dá um glória a Deus bem forte aí. Então, ele é colocado dentro de um poço. E aí, vem o segundo teste. No verso 28 diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos israelitas, e esses levaram José para o Egito. O segundo teste que José passou, e todos nós iremos passar, ou já passamos um dia, é o teste da escravidão. Ah, mas eu nunca fui escravo de ninguém. Mas não estou falando que você é escravo de ninguém. O teste da escravidão representa o que essa situação de desvantagem vai acontecer comigo. Resumindo, é o teste da injustiça. Primeiro ele é lançado num poço, os irmãos tentam algo contra ele. Começaram mal. O resultado do poço foi ele ser vendido como? Toda vez que alguém tenta algo com você, isso culmina numa consequência. E geralmente gera um estado de injustiça. Você vai ter algum dano, você vai ter algum problema, você vai ter alguma situação decorrente desse dano que tentaram fazer com você. Foi o que aconteceu com José. Ele era um homem livre, filho amado de um pai, saiu para casa para ver os seus irmãos. Quando ele se deu por conta, ele estava sendo vendido como um. Ele não teve o que fazer, ele teve que simplesmente aceitar ser vendido como escravo. Ou ele aceitava, ou ele era o quê? Morto. Então, essa situação de injustiça nos leva a cair na justiça própria. Só que mais do que da justiça própria, algo que José, eu acredito que ele teve que lutar contra si mesmo, era o sentimento de vitimismo e autocomiseração.
Porque o que é o vitimismo? O vitimismo é algo tão prejudicial que nos aprisiona e estaciona a pessoa, fazendo com que ela não cresça espiritualmente. A pessoa sempre se vê como vítima toda vez que faz algo errado. Vou te explicar para que você possa entender. José sai de casa tranquilinho, arrumadinho, bonitinho, penteadinho, com a túnica que o pai dele deu, os irmãos dele fazem aquilo que fazem com ele, ele é vendido como escravo. Há um senso de injustiça que pode tomar o coração de uma pessoa, e o ressentimento do vitimismo. Com isso, quando uma pessoa ela não sabe entender que as coisas que fizeram com ela não pode definir ela começa a justificar os seus erros pelas coisas que fizeram com ela. O vitimismo faz isso. Já conversou com uma pessoa? Fulano, você está errado. Eu estou errado, mas é porque fizeram isso e porque foi assim que fizeram comigo. Toda vez que ela faz algo errado, ela tem uma justificativa. Por quê? Porque ela sempre vai fugir da responsabilidade. Esse é o mal da nossa geração, o vitimismo. Porque o vitimismo não nos coloca como responsáveis de nada. Eu sou sempre vítima. Eu não fiz nada. Eu só estou aqui. E José não fez nada. Realmente ele não fez nada, ele foi injustiçado, mas ele não aceitou a condição do vitimismo. Ele não aceitou a autocomiseração. O que é? É sentir dó de si mesmo, ficar com pena. Já conversou com pessoa que tem pena de si mesmo? Ela mendiga a atenção e ela mendiga esse sentimento de dó dos outros. E é como se ele ficasse, ô céus, ó vida, eu fui vendido como escravo, eu estou tão triste, eu estou tão aflito, eu estou tão assim, eu estou tão não sei o quê. Mas não. Por que José não foi assim? Porque em todo o contexto onde ele ia, a palavra de Deus falava que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia prosperava. Uma pessoa ressentida, uma pessoa com sentimento de vitimismo, ela não anda para frente. Ela não anda. Então existem pessoas que têm esse estado de mentalização. Por quê? Porque uma vez que ele foi vendido como escravo, ele poderia chutar o balde. Agora eu vou tocar o terror, estou em outro país, ninguém me conhece, fizeram maldade comigo, agora eu vou fazer maldade com todo mundo. Ele poderia fazer isso, mas ele não aceitou essa condição, porque o ambiente não pode definir a minha, uma vez que você é filho de Deus, você tem que comportar, agir como um filho amado de Deus. Amém? Por isso, querido? Então, o vitimismo, em nome de Jesus, não vai tomar conta do meu coração, do seu coração. Se acontecer algo, o que eu tenho que fazer? Vai lá e resolve, em nome de Jesus. Mas resolve em paz, não é fazendo justiça com as próprias mãos, não, em nome de Jesus. Terceiro teste. E aí a Bíblia fala que ele foi vendido como escravo, e aí ele está na casa de Potifar, e a Bíblia fala que ele estava prosperando, administrando as coisas de Potifar. As coisas estavam indo bem, finalmente. Depois, de ter a traição dos irmãos, ser vendido como escravo, como alguém que não teve nem escolha, as coisas estavam andando para José. E aí um belo dia, a esposa de Potifar, que eu apelidei ela de Potifera, e a Bíblia faz menção e clareza de dizer que José era um rapaz bonito como eu, e aí ele fala, não sei se vocês estão rindo. Coitado de José. Deus viu e pegou seu pecado. A Bíblia fala que José era formoso e José era de boa aparência, e a Potifera estava de olho nele. Amém? E aí, ela vem e cedia cedia José. E aí José vai e toma aquela atitude, e aí ele está diante de um cenário, ou mais uma vez ele está sendo testado, ou a identidade dele vai definir aonde ele vai chegar, ou aquele ambiente da sedução do pecado vai fazer ele perdurar ali por algum tempo. E aí José nos dá uma lição muito importante, porque quando a Potifera vem para puxar ele, o que ele faz? Qual que é a única alternativa para que eu possa vencer o pecado? Fugindo, eu não fico negociando. Tipo assim, isso é até legal, bonita, mas sabe, não dá, eu até queria, mas assim, sabe, querendo se justificar, eu sou homem, eu gosto, você é casado e tal. Não, querido, a gente não argumenta com o pecado. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal, que dirá do mal. Então nós precisamos entender que com o pecado não se negocia, a gente simplesmente não senta nessa mesa para negociar, a gente simplesmente some, foge. Mas o ponto aqui, e o que eu quero que você entenda, é que esse teste do pecado, porque
O fato é que nós somos pecadores e todos nós pecamos e vacilamos em algum momento, em alguma coisa. Nós somos bombardeados, inclinados a pecar e a errar todos os dias. Mas o pecado que eu estou falando aqui para você, que você quer que você entenda, esse teste que passou na vida de José e que todos nós já passamos e vamos passar até a volta de Jesus, é que, conjectura comigo, a Bíblia não fala isso, mas pela experiência que nós temos na vida da igreja, pela vida de que nós aconselhamos os irmãos, muito provavelmente, Léo, se José sucumbe a essa tentação e ele tem essa relação ilícita com a Potifera, isso não ficaria somente numa relação. Isso duraria por algum longo tempo. Esse é o problema do pecado, quando ele vem de uma forma nos seduzindo e ele nos faz cair dentro de um ciclo. Esse tipo de pecado que eu estou te falando são coisas que nos aprisionam e levam anos, vou repetir, anos da nossa vida. Tem coisas que nos alcançaram um tempo atrás, que parecia algo insignificante ou besta, começou de uma forma inocente, mas nós caímos no engodo de Satanás. Tem gente que está lutando até hoje com isso. Então nós precisamos entender que esse teste do pecado é algo muito sério, e o Satanás é mestre em armar armadilha para mim e para você. Mas qual que é o maior problema? Nós lemos o texto de Romanos que fala que nós não devemos satisfazer os desejos da nossa... E antes nós temos que matar toda a vontade da nossa carne para viver pelo Espírito. Por quê? Porque uma vez que eu começo a viver essa vida dúbia, em que um pecado me assediou, gerou um ciclo na minha vida e me aprisionou por anos, por meses ou por um tempo, às vezes ele é por temporada, eu fico um tempo sem, consigo ficar um tempo legal, mas depois volta de novo. Nós precisamos entender pelo menos algumas coisas. A primeira, que esse tipo de pecado, ele destrói a nossa autoimagem e a nossa identidade. Porque a gente começa a não mais fazer menção do que a Bíblia diz, mas a gente começa a validar o que nós estamos vivenciando na nossa experiência. Satanás começa a colocar na nossa cabeça que não tem mais jeito para a gente. É ou não é, igreja? É ou não é? Mas aí o que nós precisamos entender é que esse posicionamento não pode acontecer na nossa vida. Uma vez que Satanás armou essa armadilha e eu caí, você precisa entender que o Senhor te chamou para viver uma vida, Ele te reconciliou com Ele te libertou e Ele quer continuar o propósito dEle na sua vida. Agora, que nós precisamos entender um outro ponto, é que todo tipo de pecado que gerou um nível de vício ou de prática pecaminosa em nós, que gerou meses ou anos, não é uma luta de um dia, não é uma luta de uma semana, não é uma luta de um tempo, é uma luta de uma vida. Você não pode abaixar a guarda. Se você olha para Israel no Velho Testamento, Israel estava em constante o quê? Constante guerra, e sempre estava preparada para qualquer tipo de ataque. Isso não é simplesmente uma guerra. A nossa vida espiritual é uma constante atitude de posicionamento. Querido, se eu venci algo e o Senhor tem me ajudado a vencer uma prática pecaminosa, eu não posso abaixar a guarda nem um minuto. Por isso nós falamos, nós precisamos manter os nossos olhos fitos no nosso autor e consumador da nossa fé, porque Ele é quem nos sustenta, é Ele quem nos condiciona, porque nós vamos sair do embaraço, o Léo leu aqui, em Hebreus, capítulo 12, se eu não me engano, Ele nos vai tirar do embaraço do pecado. O pecado é como um embaraço que nos corta, sabe aquele que nos faz não romper para a nova etapa. E todo teste que nós passamos tem um objetivo. Se eu sou aprovado, eu passo para o próximo nível. Não. Sim. Porque, na verdade, não quer dizer que esses testes da nossa vida vão ser nessa sequência, mas em algum momento nós passamos por esse nível de teste. Quem entende isso em nome de Jesus? O fato é que o pecado produz morte, porque o salário do pecado é... Nós precisamos entender isso, é a responsabilidade, esse é o terceiro teste, é o teste do pecado. Isso tem o poder de nos aprisionar por anos em algo que não é a vontade do Senhor na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Sabe por que eu falo isso, querido? E eu vou fazer uma ênfase maior, porque é o seguinte, Mancate, tem pessoas que são sinceras e têm querido viver uma vida com o Senhor. Mas tem outras pessoas que têm ignorado o fato de que o pecado é altamente destrutivo. E que elas julgam na sua vida, eu estou trabalhando, eu estou com saúde, está tudo ok, está tudo certo. Mas chega uma hora que a conta chega. É uma cadeia invisível que Satanás faz com uma pessoa que ele aprisiona.
ele vai dando a liberdade até chegar a hora que ele vai cobrar o preço. E é que as pessoas não entendem que, como filhos de Deus, nós precisamos nos posicionar como os filhos de Deus e andar como dignos daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e para viver uma vida que agrada ao coração dele. Quem entende isso em nome de Jesus? Amém. O quarto teste que José passou foi, ele não aceitou o assédio da mulher de Potifar. Com isso ele foge, ela fica com as vestes na mão e ela vira e fala, esse servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Então qual que é o quarto teste é quando a nossa identidade é questionada. Quando a integridade de José e a sua identidade foi colocada em xeque. O que é o quarto teste? É quando uma calúnia se levanta contra o Filho de Deus. Eu não estou falando daquele tipo de calúnia em que é gerada pelo vitimismo. Porque existem pessoas que comportam errado, falam que não deveriam, estão em lugares que não deveriam estar, e quando alguém vai falar dela, ela fala, vive falando de mim. Não é sobre isso que eu estou falando. Esse tipo de calúnia que eu estou falando vem para manchar e denigrir a imagem de alguém que está procurando fazer a vontade do Senhor. José não se rendeu à vontade daquela mulher, ele estava simplesmente fugindo, porque ele era servo do Deus vivo e ele sabia que aquilo não era certo. E a esse tipo de calúnia, ele vem para manchar e denigrir a nossa reputação, e quando eu falo de reputação, é de uma vida espiritual. E o problema da calúnia é que, sendo verdade ou não, e muitas das vezes ela é uma mentira, não dá para restituir a honra de quem foi caluniado. Porque passam-se os anos, o Senhor pode honrar essa pessoa e tudo mais, mas para alguma pessoa o direito de resposta não foi dado. E essa pessoa vai ficar com essa imagem por muito tempo. E talvez isso assassine pessoas no coração de outras pessoas. Então esse outro teste que José passou foi o teste da calúnia. E o que tem que fazer quando você é caluniado? Quando eu sou caluniado, quando nós fomos caluniados? Não tem que fazer nada. Porque quando se levantam para questionar sua identidade, ou calúnia ao seu respeito, você simplesmente perdoa e passe reto, porque quem é a sua defesa é o Senhor. Eu falo por experiência própria. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, não foi 6 vezes que eu já fui caluniado e foi levantado algo ao meu respeito. Me deram até voz de prisão uma vez, eu era adolescente, não tinha nada a ver com o que estavam falando, mas em todo momento meu pai me ensinou, a nossa justiça vem do... E era um momento que eu estava alcançando muitas vidas nesse lugar, muitas vidas tinham alcançado e sido aceitado de Jesus nesse período. O diabo levantou furiosamente, mas o Senhor é poderoso, porque essa mesma pessoa que se levantou anos depois chegou e veio me pedir perdão. Eu estava errado, você não tinha nada a ver com isso. Mas por quê? Porque o silêncio de um justo faz com que o Senhor se levante, porque Ele é a nossa defesa e a nossa justiça. Amém, querido? Amém. E com isso nós vamos para o quinto teste. O quinto teste e o último é o teste da prisão. Lembra? Ele não fez nada, mas ele acabou indo para a prisão. A Bíblia não diz, eu acredito, que Potifar não acreditou muito na história da mulher dele, não. Porque esse crime era um crime para a morte. Então, para salvar a honra dele, ele fala, vou botar ele na cadeia. Mas Juliano, não estou falando que a Bíblia fala. Então... ele vai para a prisão. E o que a prisão representa? Nesse contexto que nós estamos falando aqui. A prisão representa, e as coisas começaram a piorar, né? Porque depois de tudo que estava começando a melhorar, vem essa calúnia e ele é jogado na prisão. E aí quando ele é na prisão, parece que ele não tem mais perspectiva. Porque uma vez que ele está preso e a sentença foi dada, ele não tinha mais talvez uma expectativa ou esperança de que aquilo pudesse mudar. E o que é o teste da prisão? O teste da prisão parece que quando as portas e as coisas da nossa vida não começam tudo a dar errado. Parece que as coisas não andam, não funcionam. Já chegou naqueles dias que parece que a porta de emprego fecha, o financeiro não anda, o casamento parece que não desenrola, isso aqui não anda, isso aqui, parece que tudo está uma desordem. É esse tipo de teste que nós passamos. Qual que é o perigo aqui? É que nesse momento em que as coisas parecem aparentemente que estão uma bagunça e não tem uma possibilidade de melhora, são pessoas que entram em desespero. Ou elas entram para um estado depressivo, ou elas ficam geralmente extremamente ansiosas. E aí Satanás ele vai aproveitar um lado ou outro, para gerar em nós um destabilizar da nossa identidade. Está vendo? Você não é filho de Deus? Por que você está passando isso?
Já soprou na sua cabeça isso, eu tenho certeza. Você não está indo para a igreja? Você não está querendo mudar de vida? Por que você está passando isso aí agora? O teste das portas fechadas e das coisas parece que não rompem, é um teste que vai romper com os limites da sua identidade. Por quê? Porque é que ou você decide acreditar no que Deus diz, ou você olha para a circunstância. Vou falar de novo, ou você olha para a circunstância, ou você acredita no que Deus diz a seu respeito. E quando você para de olhar para a circunstância e olha para o que Deus diz, você começa a entender o agir e o cuidar de Deus. Porque Deus começa a mover mesmo no meio da circunstância. Porque se você olhar para o texto, depois você vai lá no capítulo 39, no verso 21 e 23, você vai ver que o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê, ou seja, graça, perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e tudo o que ele fazia, tudo o que ele deveria fazer, ele tinha nenhum cuidado, tinha um carcereiro, ou seja, ele colocou tudo nas mãos de... No meio da principal, ou talvez na mais dificultosa prova dele, preso, o Senhor começou a dar indícios de como seria o mover de Deus na vida de José. E José sabia que ele era agraciado pelo Senhor, ele tinha o favor do Senhor, porque tudo que ele fazia, Deus prosperava, Deus abençoava. Então agora você pensa qual é o cenário. Um homem chamado para governar, passou pela escravidão e agora está preso. Pensa que contraste, o Senhor te chama para algo, te confirma o seu ministério, confirma tudo aquilo que Ele colocou no seu coração, mas as realidades da sua vida hoje não condiz com nada daquilo que Deus falou com você. E aí você tem duas opções, ou acreditar no seu ambiente, naquilo que você está passando, ou você acredita naquilo que Deus falou no seu coração e falou no seu espírito. Porque se você acreditar no que Deus diz, a sua identidade vai preparar o próximo ambiente. O Senhor vai te levar para o próximo estágio. O problema é que a gente perde as forças rápido demais. Lembra que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa? Querido, você precisa ser fraco diante do Senhor, porque é o poder dele que vai ser aperfeiçoado em você. E nós precisamos nos entregar ao Senhor, porque Ele é digno de toda confiança. Ele é digno de tudo aquilo que nós precisamos confiar nele. Porque a posição dele, de José, era para ser governante, mas agora ele estava preso. Então ele tinha que tomar uma atitude que honrava o Senhor, e ele mantinha firme o seu posicionamento de servo do Deus vivo. Mesmo que eu e você estejam em momentos sem saída, apenas se posicione na sua identidade. Querido, não fale o que você está vendo, fale o que você quer ver. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. O problema é que a gente fica falando o que a gente está vendo. Ah, minha vida está assim, minha vida está assim. Começa a declarar o que a palavra diz. Começa a falar o que a palavra diz. Começa a orar e se posicionar. Querido, você tem uma arma potencial dentro de você, que é a presença de Deus, e você tem a arma de Deus, que é a palavra. E nós precisamos entender isso, não só como algo cotidiano ou didático para a nossa vida cristã, mas que é o poder de Deus na vida do homem. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque José estava nessa situação. Olha para você ver, antes de ser colocado no trono, ele foi colocado no buraco, ele passou pela escravidão, ele foi tentado, sofreu a calúnia e agora estava na cadeia. Mas o que acontece? José, dentro dessa prisão, ele interpreta o sonho de um carcereiro lá dentro, que depois vai à presença do faraó e lembra dele. Mas isso demorou mais ou menos uns 2 anos. Ou seja, ele interpreta o sonho e ele falou, quando você estiver lá, lembra de mim. Não foi instantâneo. Deixa eu te falar aqui, geração miojo. Nada do Senhor é instantâneo. Tudo do Senhor tem processos. Repita comigo, no Senhor trabalha com processos, porque eu sou dificultoso e teimoso. Se o Senhor não trabalhar no meu coração, eu ponho tudo a perder. O Senhor quer te amadurecer em nome de Jesus. Então o processo é importante. E aí, engraçado que ele passou 13 anos para o momento primordial da vida dele, que é onde ele está diante do rei, ninguém podia interpretar o sonho, talvez, 40 minutos, 1, 2 horas, ele entra escoltado como prisioneiro e sai escoltado como um governador.
O Senhor só precisa de um momento, de uma única coisa para mudar a nossa situação e a nossa sorte. Ele é poderoso, Ele é fiel, e se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem forte, porque Ele é digno disso. Não importa qual é a circunstância, não importa qual é a situação, não importa qual é a luta, não importa quais são as marcas das suas dificuldades, das derrotas e marcas de lutas que você teve. O que você precisa é do braço forte do Senhor. O que você precisa é da mão poderosa do Senhor que te sustenta. Não importa, a Bíblia fala, o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes ele levantará. Você precisa estar em pé diante do Senhor, se renda a Ele, porque Ele vai mudar a circunstância. Ele muda o posicionamento, Ele muda todo o ambiente por causa do nosso posicionamento. A nossa fé é uma resposta. É como um jogo de xadrez, o Senhor fala algo e você posiciona a sua fé e Deus dá o próximo passo. Deus muda as peças, mas nós precisamos manter firmes na onde o Senhor nos colocou. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém. Então, se você não permitir que o seu ambiente defina a sua identidade, a sua identidade vai te levar até o seu propósito. E aí você vai ser posicionado, porque isso é pela fé, não é pelo que eu acho ou pelo que eu penso. Não permita que as coisas externas definam quem você é. Você não é o que o ambiente externo diz, você é o que a Bíblia diz ao seu respeito. E sabe o que a palavra de Deus fala? Que você é filho amado de um Deus todo-poderoso. Fique de pé. Ministério de Louvor, me ajude aqui. Como eu disse no começo, não somos apenas filhos, somos também o quê? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo que eu falei sobre essas dores, essas dificuldades, nós não compartilhamos apenas a parte boa da nossa herança em Cristo, mas nós também compartilhamos dos sofrimentos. E se eu falar para você que o Evangelho é só balinha doce e coisas maravilhosas, eu vou estar fingindo e mentindo para você. Porque o inimigo das nossas almas não descansa, querido. Ele não descansa. Eu gosto muito do termo e do texto, onde Jesus é tentado no deserto, Jesus resiste o diabo com a palavra, e ele vence aquela tentação. Não sei se é no livro de Lucas, ele fala, e o diabo saiu esperando o momento oportuno para que ele pudesse voltar. Ele não desiste, ele não para, mas nós precisamos entender que eu e você, para nós sermos glorificados, nós também devemos compartilhar dos sofrimentos. O que o diabo não sabia é que o que sustentava José era a mão poderosa do Senhor. E ele tentou, em todas as facetas, acabar com a identidade e com o propósito na vida de José. Ele usou a família dele, ele usou pessoas que ele não conhecia, ele usou patrão, ele usou todo tipo de circunstância para acabar com a vida de José. Porque ele queria acabar com o propósito na vida dele. E convenhamos, o propósito na vida de José salvou milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vidas. Ele reconhece isso quando ele fala com os irmãos, ele tem um reencontro. Não fique triste, porque o Senhor usou toda essa situação para me trazer aqui, para ser bênção para o mundo inteiro. Querido, tenha a alegria de você estar passando por tribulação e dificuldades. Aleluia. Porque o Senhor está gerando em você uma maturidade, o Senhor está forjando o seu caráter, para que você se levante como um filho que estabeleça o reino dele nessa terra. E através da sua vida, várias vidas sejam alcançadas e tocadas. A verdade é que um dia o nosso coração vai parar de bater. E é o nosso fim aqui na terra, mas é o início para uma eternidade. Se a vida na terra nos oferece várias opções, a eternidade só nos oferece duas. Ou é céu, ou é o inferno. A vida nessa terra nos dá vários deleites, várias oportunidades, várias opções, mas a eternidade está exposta, só tem dois caminhos. Ou é o céu, ou é o inferno. E o Senhor nos diz que como filho amado, nós precisamos andar da forma correta aqui, porque aqui é a preparação para onde nós viveremos a eternidade. O nosso relacionamento com Deus vai determinar onde vamos passar a nossa eternidade. E nesse contexto existem somente dois tipos de pessoas.
as que dizem que seja feita a sua vontade na minha vida, Senhor, assim como Jesus disse, e aquelas que dizem ou de forma implícita ou até de forma clara, eu vou fazer do meu jeito. Só que tragicamente, essas pessoas que dizem isso vão ter que suportar uma eternidade sem o Deus por causa da sua escolha sem Deus aqui nessa terra. A nossa vida aqui é uma preparação para a eternidade. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Se você puder desligar as luzes aí para mim. Toda dor, querido, um dia causada na sua vida, às vezes por pessoas, às vezes por coisas que você se sentiu extremamente angustiado e amargurado, às vezes situações que o diabo tentou causar sobre você e em você, que gerou em você alguma insatisfação, alguma dor. Se volta e meia volta, Satanás joga na sua cara o seu passado e os seus erros, eu quero te falar hoje, em nome de Jesus, toda acusação e condenação vai perder a força na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que você não é as coisas que você fez no seu passado. Você é o que a Bíblia diz que você é. E quando nós meditamos nessa verdade, o pecado começa a perder a força e influência sobre nós. Eu irei por aí levando essa identidade. Oh, aleluia. E eu irei por aí saber. Cante isso, querido. Ser amado de Cante isso, verdade. cante isso. E eu irei por aí sabendo que se vem e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí revelando essa identidade. Cante isso, querido, cante E eu isso. irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se vem e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em quem achas meu prazer. Sou teu filho amado, sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Espírito Santo está aqui. Aleluia. Essa identidade. Oh, aleluia. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo se e venho e vou, só lugar estou, guardado em teu amor. Com seus olhos fechados, eu queria pedir que todos os líderes ficassem aqui para me ajudar. Aqui de frente. Todos os líderes, os que estiverem lá, por favor, me ajude, chame eles para vir aqui. Os líderes, os pastores. Com seus olhos fechados. Querido, nós falamos de vários testes aqui. Eu não sei como foi a sua infância. Eu não sei como foi a sua adolescência. Eu não sei o que passou, o que as pessoas fizeram com você. Mas se de alguma forma isso produziu em você algum sentimento, alguma angústia, alguma tristeza, algo que te machucou e te marcou, eu queria te convidar aqui, para que nós possamos orar com você. Ninguém vai julgar você, ninguém vai olhar, porque todos nós fomos marcados de alguma forma. Se de alguma forma essa atitude gerou em você algum problema, alguma dor, que gerou alguma angústia,
em você, eu quero te convidar a estar aqui, que nós vamos orar com você. Às vezes você está lutando com algumas dificuldades ou problemas em áreas que isso tem te aprisionado por anos. Eu queria te chamar para vir aqui, nós vamos orar com você. Se você sente que parece que as portas não se abrem, parece que as coisas não rompem para você, parece que as coisas não fluem, parece que tudo está fechado, o céu parece que está de bronze, vem aqui na frente, nós iremos orar com você. Eu quero orar, nós queremos orar com você, nós queremos ministrar sobre você. Querido, não fique acanhado, venha com fé. Venha com fé, venha com fé. Venha com fé, querido. Em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. E eu irei
promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de suas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu Cante isso. vou. Declare que você vai. Para ti eu vou. Aleluia, aleluia. E para ti eu Senhor vou. poderoso. Me rendo a ti. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E me lembraste de tuas promessas, me moldastes, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Antes de eu partir para o final, já estamos encerrando. Eu quero fazer um convite. Feche seus olhos. Toda a igreja esteja em estado de oração agora, intercessão. Ninguém fique com seus olhos abertos, por favor. Eu quero fazer o convite mais importante dessa noite. Se tem alguém aqui no nosso meio que porventura não entregou, nunca entregou a sua vida a Cristo e quer entregar a sua vida ao Senhor, ou quer reconciliar com o Senhor hoje, por favor, levante a sua mão. Ó, tem uma pessoa ali. Glória a Deus. Traz ele aqui, por favor. Traz ele lá, Dani, por favor. Mais alguém, querido, quer reconciliar ou quer aceitar Jesus hoje? Cadê o pastor Kesley? Estava aqui? Hã? Pastor, ora com ele, por favor. Em nome de Jesus. É Lorival o nome dele. Mais alguém? Não? Enquanto o pastor vai estar orando por ele, Aleluia. nós vamos encerrar esse culto da mesma forma que nós começamos, adorando o Deus da glória. Aleluia. A canção que não envelhece no céu é santo.